Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Está escrito o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê nesta palavra? Eu vou ler de novo. E repare que Deus assina duas vezes esta promessa. O Senhor dos Exércitos aparece duas vezes na mesma frase, na mesma promessa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você quer repetir o que Deus disse? Então vamos lá. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então vamos aplaudir esta palavra poderosa, maravilhosa. Essa palavra que quando Deus fala, nunca volta atrás, nunca cai por terra, nunca volta vazia. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória a Deus, eu creio. O Senhor disse, eu creio. Isso, glorifica, aplaude e dá glória. Senhor Deus, o teu povo está te aplaudindo, te glorificando, te exaltando. Nós cremos na tua promessa, nós cremos na tua palavra. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para realizar infinitamente mais do que aquilo que desejamos ou esperamos. Ó Deus, o teu povo está te exaltando, então exalta este povo também. Derrame a tua glória neste lugar. Faz habitar a tua paz neste lugar. Sim, ó Deus, multiplica a tua glória na nossa vida. Pai Santo, a tua palavra vai ser pregada agora. Concede-nos graça para falar. E que não sejamos nós que falemos, mas que o Senhor fale através de nós. Abre a nossa boca agora. Enche a nossa boca. Fala com cada vida aqui presente. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Você vai aprender agora por que uma pessoa, sendo livre, é escravizada ou mesmo vai para o exílio. E você vai também aprender por que uma pessoa, mesmo voltando a ser livre, vive na miséria. E o que faz não dá certo. E o que deve ser feito para reverter essa situação. Tudo o que acontece ou aconteceu com Israel e que está relatado na Bíblia é para nosso exemplo. Amém? Porque o Evangelho diz que nós somos o Israel de Deus. Nós somos o novo Israel, o Israel espiritual. Então, o que sucedeu a eles serve de lição para que não nos suceda a mesma coisa. Houve uma época na história de Israel que Deus permitiu que Nabucodonosor desse contra Jerusalém, contra o templo, sitiasse a cidade, a incendiasse, destruísse o templo de Jerusalém, a casa de Deus, e levasse os utensílios do templo para a Babilônia e ainda levasse o povo escravizado. Como que Deus deixou de proteger a cidade do grande rei? Como que Deus deixou de proteger a sua própria casa, aquele templo monumental que Salomão havia edificado, um templo glorioso? E como que Deus permite que um ímpio como Nabucodonosor acabe
levando inclusive o povo de Deus cativo. Por que isso acontece? Então vamos ver na palavra de Deus. Aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, você vai ter a razão disso tudo. Profeta Jeremias, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 3. Atenção, porque eu só vou ler. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E que tem olhos para ler, que leia. Acompanhe. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja só, o mesmo Deus de Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa, chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Veja, Deus está dizendo: não me importa que Jerusalém é a cidade santa, não me importa que o templo de Jerusalém é monumental e foi colocado ali o meu nome. O povo que habita em Jerusalém e o povo que frequenta o templo não me serve. Está adulterando com outros deuses, adorando a rainha do céu, fazendo para ela orações e sacrifícios. Deus disse: eu vou acabar com isso, não vou mais permitir que essa situação continue. E é aí que Deus vai usar um ímpio como Nabucodonosor para fazer o serviço que ele quer fazer. Deus vai usar Nabucodonosor para exercer um juízo que é de Deus. Então, na verdade, não é Nabucodonosor que está com aquele intento. É Deus que coloca no coração de Nabucodonosor: invade Jerusalém, destrói o templo, leva o povo cativo. E é o que Nabucodonosor vai fazer como se fosse um empregado de Deus. Capítulo 27. Veja no capítulo 27, versículo 1 até o 6. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor:
faze umas prisões e julgos, e pô-lo-ás sobre o teu pescoço, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Por que ele é servo de Deus? Porque vai fazer o que Deus está querendo que seja feito. Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Pronto, é Deus que está usando Nabucodonosor agora. Por quê? Porque o povo está em pecado. O povo está dividido, a nação está dividida. A nação não serve o único Deus. Então Deus diz: vocês não me servem, então vão servir o homem. Só que Nabucodonosor é o meu servo. Vocês vão me servir através de Nabucodonosor. Vocês vão fazer a minha vontade através de Nabucodonosor. E é isso que vai acontecer. E o versículo 22 diz assim: a Babilônia serão levados e ali ficarão até ao dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Deus disse já tudo o que ele ia fazer. Um dia eu vou trazer este povo de volta. Mas que dia? Aqui no capítulo 25, versículo 11, está escrito assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Muito bem, tudo se cumpriu fielmente. Durante 70 anos, o povo de Israel ficou servindo na Babilônia, até que o rei Nabucodonosor passou, e veio um outro rei chamado Ciro, e este rei já estava sendo levantado por Deus para poder levar o povo de volta a Jerusalém, porque agora o povo estava quebrantado. O povo cansou de servir o homem. O povo viu lá na Babilônia a que conduz a idolatria, o ocultismo, o misticismo. O povo começou a ter saudades de Deus, começou a suspirar por Deus. E quando esse suspiro foi sincero, quando arrependimento chegou ao trono de Deus, Deus falou: o tempo se cumpriu. 70 anos. Vou levar o povo de volta para lá. Então agora, no ano 538 a.C., o rei Ciro faz um decreto para que aqueles que estão na Babilônia voltem para Jerusalém, mas não para habitar a terra, mas para fazer o que tinha que ter sido feito anteriormente, ou seja, fazer a casa de Deus, fazer a obra de Deus. Vamos ver o profeta Esdras, que nos traz esta notícia, que nos traz esse ensinamento, e que traz também o decreto de Ciro. Logo após o livro de Crônicas, você tem o profeta Esdras aí. Capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Deus está usando Ciro agora, que domina o mundo, que conquistou inclusive a Babilônia. Deus está usando aquele rei para que o povo volte
e que as pessoas contribuam para que seja feito o que Deus quer. E Deus está usando o Ciro, que lavra um decreto. É assim: vamos para Jerusalém edificar a casa do Deus de Israel. Nesse mesmo tempo, Deus vai levantar duas pessoas. Uma delas é o Zorobabel e o outro é Josué. Então eu quero que você veja aqui no capítulo 2 de Esdras, os versículos 1 e 2. Esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua ou Josué. Você vai ver também o nome de Neemias aí, e outras pessoas que estão relacionadas, que estão voltando para lá. Qual é a missão que Deus está entregando para Zorobabel e para Josué, os líderes do povo, e para Neemias e para Esdras? Qual a missão, a vontade de Deus? Bom, vocês querem me servir? Vão para lá e façam a minha casa. A ordem é essa: vocês vão fazer a minha obra. E eles vão. A prioridade é a casa de Deus. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Muito bem, levantaram um altar ali, só o altar, era o mais importante. O reino de Deus em primeiro lugar, a casa de Deus em primeiro lugar. Eles fazem o altar, mas quando começam a trabalhar neste negócio, e quando eles lançam os alicerces, aqueles que eram mais velhos e que tinham conhecido o templo anterior, o templo de Salomão, quando viram o que estava sendo feito ali e compararam com o que era no passado, há 70 anos atrás, os velhos começaram a chorar e a desanimar os jovens que estavam trabalhando, dizendo: que lamento, o que nós estamos fazendo aqui não é nada comparado com aquilo que tinha antes. E eles choram tanto, lamentam tanto, que isso vai influenciando os jovens também. Aqueles que não conheceram o templo anterior ficam tristes. Poxa, quer dizer que o que nós estamos fazendo é uma coisa insignificante? Quer dizer que bom era o que tinha no passado? E o que nós estamos fazendo, eles estão aí chorando, menosprezando. Quer dizer que estamos fazendo o melhor que podemos e não está bom. Quer dizer, não significa nada perto daquilo que era antes. Isso vai abatendo o ânimo dos mais jovens. Aqui no capítulo 3, no versículo 12, você vê isso. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Agora, aqui diz que muitos, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e alegria. Então, que tipo de pessoas você encontrava ali fazendo a obra? Aqueles que choravam dizendo: isso aqui não é nada, isso daqui é insignificante. E tinha aqueles que estavam dando glória a Deus e dizendo: vamos em frente, vamos em frente. Estavam jubilando. Por quê? Olha só, não adianta a gente ficar chorando o leite derramado, amados. Não adianta ficar pensando no que poderia ter sido ou no que foi. O passado não existe mais. Aqueles jovens estão dizendo para os mais velhos: tudo bem, o que nós estamos fazendo aqui não é tão bom quanto o que vocês fizeram no passado, mas o passado não existe mais. Acabou. O tempo de vocês também já passou. Vocês ficaram velhos. Agora é o nosso tempo. Deus vai nos usar para fazer uma obra nova. Você está compreendendo? Eu vou dizer uma coisa para você. Há muitas igrejas
no Brasil, algumas até centenárias. Nós estamos chegando e somos jovens, um ministério jovem e um ministério pequeno. Só que nós não estamos olhando pela glória e pelo trabalho dos outros que já fizeram no passado. Meu avô trabalhou muito, meu pai trabalhou, os outros trabalharam, os outros pastores trabalharam, mas acontece que o tempo foi passando e nós estamos vivendo agora um novo tempo, amados. Um tempo diferente. Deus nos tirou da escravidão e nos trouxe para este lugar e nos colocou força, colocou ânimo, colocou coragem, disposição, porque Ele quer fazer uma obra nova num tempo novo e usando a nossa vida. É por isso que, apesar de nós sermos jovens e nosso trabalho ser tão jovem, tão pequenininho, graças ao bom Deus, nós estamos fazendo um trabalho até maior do que muitos ministérios mais antigos. É verdade ou não é? A gente fala isso assim não para menosprezar ninguém não, porque cada um no seu tempo. Eles fizeram uma grande coisa. Fizeram sim muitas coisas. Eles conseguiram evangelizar um país onde a Bíblia era incendiada e onde as igrejas eram apedrejadas. Mas agora nós estamos entrando num novo tempo, amados. E esse tempo é de maior glória ainda, sabe por quê? Porque é neste tempo que nós vamos ver o céu se abrir e o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, voltar com poder e grande glória. Nós vamos continuar fazendo a obra. Então não vamos nos abater com as coisas, não. Aí eles estavam fazendo aquele trabalho na empolgação, apesar do lamento dos mais velhos. Apesar dos mais velhos dizerem, não vai dar certo, isso não vai para frente. Eu ouvi já tanto isso. Quantas e quantas pessoas chegaram e disseram, não vai dar certo, desiste. Quando nós abrimos a primeira igreja da Paz e Vida lá na Rio Branco, me disseram, você é louco? Abriu uma igreja na boca do lixo? Disseram isso. E quantos chegaram e disseram, não vai dar certo? Quantos tentaram nos desanimar? Não paramos. Aí o que aconteceu? Continuamos trabalhando. Aí começou a perseguição. Nós estamos vivendo uma época de perseguição, amados. Porque a Paz e Vida está incomodando muito. Nós não viemos aqui para incomodar ninguém, mas sim para perturbar os moradores da terra. Nós não estamos no mundo para perturbar os outros ministérios. Nós estamos no mundo para perturbar os moradores da terra. Agora, quando a Paz e Vida abre uma igreja, todo mundo quer a Paz e Vida. Quando eu chego, pastor, abre uma Paz e Vida. Abre uma Paz e Vida. Está todo mundo querendo a Paz e Vida. Por que isso está acontecendo? Ora, é aquilo que Deus deu para a gente fazer. Nós, queridos, somos aqueles deportados. Nós somos aquelas pessoas que antes vivíamos no pecado, estávamos no erro. Estávamos nas trevas, estávamos na escuridão, na idolatria, na feitiçaria, estávamos com a vida totalmente escravizadas, mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe para este tempo, e eu queria que você sentisse muita alegria com a honra que Deus está te dando, porque Ele está te concedendo um privilégio que reis e rainhas gostariam de ter tido. E você está vivendo num tempo que os profetas do passado gostariam de estar vivendo. Quantas pessoas mais velhas estão dizendo hoje, como eu queria ser mais jovem para trabalhar nesse ministério. Eu mesmo que não estou velho, acabo dizendo, como eu queria ter 30 anos agora. Como eu gostaria de ter 30 anos agora. Ah, como eu gostaria. Mas eu estou com um corpinho de 30 ainda. E Deus está levantando os jovens para fazer esta obra. Mas é a perseguição. Aqueles que não fazem querem impedir que a gente faça. A perseguição lá na reconstrução da casa de Deus em Jerusalém veio de quem? Dos samaritanos. E eles vão agora impedir, através de um complô que o rei Artaxerxes vai assinar, que vai impedir que a obra continue. É uma perseguição tremenda, é uma luta terrível, é uma perseguição que vai aumentar a cada dia. O livro de Esdras aqui no capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim,
Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Agora veja comigo o versículo 21. Todo esse complô vai redundar num decreto desse rei aí que tem um nome que parece nome de lagartixa, o rei Artaxerxes. Ele vai ser usado pelo diabo para atrapalhar a obra. Olha aqui, ó. Nós vamos ler do versículo 21, capítulo 4, versículo 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Tem oposição para fazer a obra? Deus está querendo que a casa seja feita, mas tem oposição? Tem. Deus quer que a gente faça o trabalho, estamos aprovados por Deus, mas tem oposição, tem perseguição, tem luta, vai aumentar a cada dia. O inferno vai continuar se levantando, os demônios vão continuar lutando contra a tua vida e contra o nosso ministério. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, a obra de Deus não vai parar. Esta obra não vai paralisar, porque esta obra é de Deus e Deus quer que ela avance. Por um decreto, a obra parou durante 16, 18 anos. Por um decreto. Por uma obra do diabo mesmo, a obra parou. Olha só os problemas que eles enfrentaram. Desânimo dos mais velhos, que só criticavam, perseguição das pessoas da terra, que não queria que a obra finalizasse, e perseguição política. Olha só, perseguição política envolvendo este rei ímpio, que faz um decreto dizendo parou. Mas aqui a palavra diz que logo vai se levantar o rei Dario, da Pérsia, que vai dar uma contra-ordem, a obra vai continuar. Então agora nós vamos no profeta Ageu. Agora nós vamos ali até o profeta Ageu e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Capítulo 1, versículo 1. O Zorobabel continua vivo. O Josué continua vivo. Só que eles já estão 16, 18 anos mais velhos. E a obra lá arruinada. A obra lá parada, a obra estagnada, e Deus querendo que a obra seja feita. No ano segundo do rei Dario, aí já surgiu o rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Oh, glória, que bom, né? É maravilhoso você ler um negócio agora, ler daqui 20 anos, ler daqui 30 anos, e está ali o nome de Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. É por isso que essa obra não vai parar, a igreja, porque o Senhor dos exércitos continua vivo, continua guerreando a nossa guerra, continua lutando a nossa peleja. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus agora fala usando o profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus conhece o pensamento das pessoas. Agora eu não tenho tempo de fazer a obra. Mais tarde, deixa eu me aposentar. Ou então o ano que vem. Agora não, ainda não é tempo de fazer a obra. Esse era o pensamento do povo. E Deus está dizendo, eles dizem isso. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas olha só, Deus agora vai mostrar para o povo que está
em Jerusalém que eles não vão progredir, eles não vão prosperar, a terra não vai produzir frutos, eles não vão conseguir reconstruir Jerusalém e tampouco ter uma cidade ativa com muitos negócios. Eles não vão ter prosperidade enquanto eles não analisarem o motivo da miséria, o motivo da dificuldade. Por que que eles não vão para frente? Por que que nada dá certo? Aí Deus vai usar o profeta Ageu para falar. Acompanhe comigo a partir do versículo 3 até o 6. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, analisem o que vocês estão fazendo. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Deus está dizendo: não é isso que está acontecendo com cada um de vocês aí? Vocês estão prosperando? Vocês estão conseguindo sucesso? Estão tendo fartura? A vida de vocês está boa? Não é isso que está acontecendo? Vocês semeiam muito e colhem pouco? Vocês comem, mas não matam a fome? Vocês bebem água, mas não matam a sede? Vocês se vestem, mas continuam com frio? Vocês recebem salário, mas é como se recebesse o salário num saquinho furado, quando vai ver o dinheiro já acabou? Não é isso que está acontecendo? Deus está falando: examinem a situação. Façam um exame agora da real situação. Por que que isso está acontecendo? Deus vai conduzir o povo ao entendimento. Preste atenção. Aqui eles já são livres, mas vivem na miséria. E por que que a terra não brota? Por que que eles não prosperam? Deus está mostrando. Não é isso que está acontecendo? Eu vou mostrar para vocês por que que não estão prosperando. O próprio Deus ensinando. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus está dizendo: façam a minha casa primeiro. Eu não tirei vocês de volta da Babilônia, não coloquei ali o decreto do rei Ciro para vocês fazerem a minha casa em Jerusalém. E por que que a obra está parada? Agora vocês estão se preocupando com vossas próprias casas, com seus negócios particulares. E a casa de vocês, como é que está indo? Está boa? Não está. Vocês estão prosperando? A terra está brotando? Não. Pense um pouquinho, Deus está dizendo. Por que que isso não está acontecendo com vocês? Porque vocês não estão fazendo a minha obra. Porque vocês não estão colocando a vida de vocês a meu serviço. Eu trouxe vocês aqui para fazer a minha obra, para fazer a minha casa. É por isso que vocês não estão prosperando. Versículo 9. Deus dizendo: olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Quer dizer que o problema todo é a gente não dedicar tempo e recursos para fazer a obra de Deus. Quando a gente se preocupa com os nossos próprios negócios e deixa os negócios do Pai de lado, os nossos negócios travam, não são abençoados. Mesmo que a gente consiga fazer alguma coisa, tudo aquilo dá errado e não satisfaz e não há prosperidade. E quando a gente pensa que tem, de repente perde tudo. Deus está dizendo: por causa disso. Versículo 10. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus está dizendo: eu fecho todas as portas, eu seco tudo, eu tiro o ânimo do trabalhador, eu faço a terra negar o seu fruto,
Eu faço o céu negar a chuva e o orvalho. Eu impeço que a semente multiplique. Sou eu que faço isso, diz o Senhor. E eu vou continuar fazendo isso, diz o Senhor. Vocês não vão prosperar enquanto não se arrependerem e começarem a fazer a minha casa. Vocês não irão prosperar, Deus está dizendo, eu não vou abençoar enquanto vocês não fizerem a minha obra. É isso que eu quero que vocês façam. Vocês estão entendendo? Muito bem. A reação de quem estava ouvindo. Versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Passe um traço aí de baixo. E temeu o povo diante do Senhor. A pregação de Ageu foi tão diretamente no problema, no centro do problema, que o povo compreendeu. Puxa, Deus nos fez refletir. É por isso que a gente não está tendo sucesso na vida. É por isso que a gente nunca consegue nada. É por isso que nós não prosperamos. E nós não iremos prosperar enquanto não colocarmos a casa de Deus em primeiro lugar. Enquanto não fizermos a obra de Deus em primeiro lugar. O povo temeu muito aquilo, todo o povo. Este homem aqui, o Zorobabel e o Josué, eles estão mais velhos, mas ainda tem temor no coração. O povo que estava se preocupando só com as coisas desta vida, sentiu temor no coração e compreendeu que se nós queremos ser abençoados naquilo que nós fazemos no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa carreira, na nossa empresa, nos nossos negócios, nos nossos projetos, se nós queremos ter sucesso em tudo que fazemos, primeiro nós temos que dar honra a Deus. Amém? Nós temos que primeiro fazer a obra de Deus. O povo compreendeu isso. Versículo 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Se você estiver sentindo temor no coração, então é por isso que eu arrumo emprego e nunca consigo pagar minhas dívidas. E é por isso que quando eu abro um negócio próprio, ele não vai para frente. Então é por isso que eu ganho dinheiro, meu dinheiro some. Então é por isso que as coisas que eu me lanço a fazer não prosperam, não dão certas. É por isso, é porque eu estou em falta com Deus. Olha só, o povo sentiu temor no coração quando ouviu essa mensagem. E quando o povo sentiu temor no coração, Deus disse esta palavra. Se você está sentindo temor no teu coração, se você está reconhecendo que é isto também que está acontecendo, se você não é mais escravo, mas apesar de ser livre não prospera, Deus está te dizendo esta palavra para que você tenha temor no coração. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloque a casa de Deus em primeiro lugar. Diga isso com temor no teu coração e Deus vai te dizer: não temas, porque eu sou contigo. O que Deus está procurando é pessoas com temor. Quando a pessoa sente temor, Deus diz: agora eu sou contigo, porque agora eu vou te abençoar. E Deus é conosco através do seu Espírito. Versículo 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Imagine, desde o governante Zorobabel até o sumo sacerdote Josué e todo o povo, todos com temor. Quando aquele movimento aconteceu, quando a palavra foi pregada e todos sentiram temor, o Espírito de Deus se apoderou de todos, desde o maior até o menor. E quando o Espírito de Deus se apoderou deles, todos, como se fossem um só homem, foram juntos e fizeram a obra de Deus. Aí venceram os inimigos, venceram o desânimo, venceram a perseguição, tiveram sucesso, foram abençoados. Um
era o coração do povo. Todos eram como se fossem um só homem, e todos tinham ao mesmo tempo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apoderou de todos, e todos trabalharam na casa de Deus. Foi aí que Deus mandou uma mensagem para, de cara, valorizar o que aquela nova geração estava fazendo. Porque Deus já sabia que outra vez o diabo iria pegar pessoas pessimistas, pessoas que não fazem e só criticam. Deus sabia que de novo o diabo iria usar essas pessoas, e que os jovens poderiam se abater, aquela nova geração poderia se abater. Então Deus vem e traz esta palavra. Versículo 2, estou no capítulo 2, versículo 2. Ageu, fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Deus já está avisando o que vão falar. O que é que vocês estão vendo? Não é nada o que vocês estão fazendo, não é isso que vão dizer para vocês? Deus está avisando. Aí ele promete no versículo 9, que foi a nossa leitura inicial: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz e a vida, diz o Senhor dos Exércitos. Podem falar o que quiserem, nós vamos em frente em nome de Jesus Cristo. Podem achar que a obra é pequena, mas nós sabemos que a glória de Deus é muito grande sobre esta obra. O Brasil está precisando de paz e vida, igreja. O Brasil está precisando disso. O povo está muito ferido. O povo está muito machucado. Muitos são livres, mas não têm prosperidade. Estão vivendo na miséria. Creem em Deus, creem na palavra, mas estão sujeitos aos pessimistas que dizem: não adianta fazer nada. E ali naquele bairro, naquela rua, nem adianta evangelizar. Ali nem adianta distribuir folheto. Aquele povo é duro. Aquele povo não quer saber de Deus, não. Que desanimam antes de começar. Olha, por favor, fiquem quietos e nos deixem fazer a obra de Deus. Nós iremos em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus Todo-Poderoso. O Espírito de Deus está sobre nós, e onde nós vamos, Deus faz a terra florescer. O deserto se transforma num jardim. Os escravos são libertados, os cegos são curados, os paralíticos andam, e a glória de Deus se manifesta. Nós estamos fazendo algo que não é por nós, igreja. O que nós estamos fazendo é pelo Espírito de Deus. Quero que você saiba disso. Deus te escolheu para esse trabalho. O território é muito grande, o país está arruinado. O nosso país está aí oferecendo incenso à Rainha dos Céus, fazendo sacrifícios, procissões. O nosso país está entregue ao pecado, à idolatria. O nosso país está arruinado moralmente. O nosso país está dominado pelo diabo. Mas Deus está nos chamando para este tempo, para dizer ao inferno: recue em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está nos chamando para esse tempo e para esse trabalho. E esse trabalho, igreja, esse trabalho, irmão, irmã, é prioridade na tua vida. Mais do que qualquer outra coisa, pode acreditar. Esse trabalho é prioridade agora. Se você deixar a obra de Deus em segundo plano, se você deixar a casa de Deus em segundo lugar, você vai experimentar fracassos, misérias e derrotas. Mas você já está ouvindo de antemão. E até Deus está me usando para falar com você agora, que quer ser um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora. Você já tentou de diversas maneiras arrumar emprego, ganhar dinheiro. Emprego você até arrumou, ganhou dinheiro, mas não viu nenhum fruto disso. Você já tentou abrir negócios próprios, até abriu, mas não conseguiu tocar para frente.
E você várias e várias vezes ficou se perguntando, por quê? Por que que aquilo que eu fiz não deu certo? Não deu certo porque Deus não quer você nas coisas do mundo. Deus quer você na obra, nesta obra gloriosa. Deus quer ver você fazendo esta obra, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Aí Deus vai te abençoar. Aí você vai ver a glória de Deus na tua vida. E não é só por essa garantia de sucesso que a gente está indo em frente, não, amados. Porque um dia Deus nos falou, vai em frente porque eu vou levantar o povo, e nós só podemos ir em frente. Já me disseram, pastor, o carro também tem marcha ré, mas eu não sou um carro. Eu não tenho rodas, eu tenho pés. E os meus pés estão virados para frente, eu não ando para trás. Ô glória, não tem marcha ré na nossa vida não, amados. Nós só vamos para frente em nome de Jesus. Deus está querendo você 100% na obra. Você está compreendendo isso? Pastor, eu posso cuidar de outras coisas? Ué, lá pelo 3º, 4º, 5º lugar pode. Mas em primeiro lugar o reino de Deus. E de novo em primeiro lugar a casa de Deus. E de novo em primeiro lugar a obra de Deus. E de novo, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Deus quer te usar para isso. É por isso que a tua vida está travada, compreendeu? É por isso que você não anda para frente. Agora, se você falar assim para mim, pastor João Ribeiro, eu não tenho jeito para ser um pastor, uma pastora. Eu não tenho essa graça. Bom, eu também não tinha. Eu creio que Deus te dá. Eu creio que você recebe. Mas se você, por qualquer motivo, disser, pastor, eu não sinto o desejo de ficar ali na frente da batalha. Eu não sinto que eu tenho essa chamada para ficar no altar pregando. Eu não sinto que eu levo jeito para isso. Mas olha aqui, a convocação foi com o governante, foi com o sumo sacerdote e com todo o povo. Com todo o povo. Se você não pode fazer o que eu faço e o que os outros também estão fazendo aqui na Paz e Vida, se você acha que não leva jeito para isso, faça como o povo daquela época, que ouvindo a palavra e sentindo temor, colocou os recursos que tinha em favor do reino de Deus. Colocou tudo que tinha em favor do reino de Deus. E desta maneira fizeram a obra do mesmo jeito. Jesus disse, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Se você apoia o trabalho do pregador, é como se você estivesse pregando. Se você falar, pastor, eu vou colocar os meus recursos em favor da obra de Deus e quero que Deus abençoe a minha vida financeira, a minha vida material, porque de tudo aquilo que eu ganhar, de tudo aquilo que eu receber, de tudo aquilo que eu tiver, eu vou investir no reino de Deus. Eu vou ser um patrocinador da obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus com os recursos que Ele está me dando. Deus vai te honrar. É isso que Deus está fazendo com Israel. Você sabe que Israel é lá no Oriente Médio, apesar de ser um país em permanente estado de guerra, Israel está cercado e rodeado por países inimigos. E Israel é a maior potência econômica, militar e tecnológica da região. Você sabia disso? Que você, em Israel, sem a gente querer menosprezar as nações em volta, nada disso. Mas pelo coração que aquele povo tem em fazer a obra de Deus, a terra que está em Israel é a mesma que está nos outros países. Mas ali em Israel, a terra brota e produz. E Israel exporta até melão para a Europa. Como é que pode plantar melão no meio do deserto e ainda exportar para a Europa? E é um melão muito apreciado. Todo mundo gosta do melão de Israel, uma fruta que depende basicamente de água. Se a terra é a mesma das outras nações, por que a terra de Israel produz até melão? É porque aquela terra tem a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Rei de Israel, o Senhor dos Exércitos. Essa é a diferença. Agora, vamos em frente. Mas há um motivo especial que eu quero que você coloque na tua vida agora, para se juntar conosco nessa grande obra que Deus está nos dando.
nesse grande horizonte que Ele está colocando diante de nós. Você vai ver por que nós temos que redobrar os nossos esforços, o nosso tempo, as nossas contribuições, os nossos recursos, o nosso apoio, as nossas orações, enfim, os nossos jejuns. Por que nós temos que agora fazer mais? Por quê? O profeta Ageu responde, capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, atenção igreja, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. É hora de trabalhar, é hora de se esforçar. Deus está fazendo as nações tremerem, o desejado das nações, mais uma vez, e daqui a pouco, Ele está chegando. É por isso que a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Porque nenhuma geração teve o privilégio que nós temos de pregar o Evangelho para dizer ao povo: prepara-te para te encontrares com o Deus Todo-Poderoso. Prepara-te para receberes o desejado de todas as nações. As nações estão tremendo. Ele está voltando. Nós vamos reinar com Cristo 1000 anos. E você mostrando o trabalho agora, você vai mostrar para Jesus: pode me contratar para o milênio que eu, já estou treinado. Fique de pé no seu lugar. Vou reler, para que você sinta temor no teu coração, seja trabalhando, contribuindo, apoiando com recursos, seja estando conosco à frente da batalha, seja partindo para o campo para fazer a obra de Deus, ou seja ficando com a bagagem na retaguarda, apoiando e dando suprimentos, porque nós trabalhamos para o Senhor dos exércitos e somos o exército de Deus. Há uma tropa que vai para o campo de batalha e a outra tropa que fica na logística com suprimentos e abastecendo aquela que está no ataque. Mas seja de que maneira for, em que lugar for, em que posição for, Deus está convocando o seu exército para trabalhar. Trabalhar mais do que nunca e se esforçar. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Diga: eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, vou fazer mais do que eu estava fazendo, porque Deus está mandando, e porque Ele é comigo. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Deus te tirou da escravidão, Deus te trouxe para este lugar de delícias, e o Espírito de Deus continua dentro de você. O Espírito de Deus está contigo. Ele está dizendo mais uma vez: não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco. Como eu gosto dessa palavra. Ele já veio uma vez e vai vir de novo. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações,
e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero orar junto com você, numa consagração nova para a obra de Deus. Uma consagração de trabalho, de esforço redobrado, de contribuição redobrada, de oração redobrada, de apoio redobrado. Ergue as mãos para os céus. Você ouviu a palavra. Deus mesmo te instruiu, Deus mesmo te ensinou. Quer prosperar? Quer ter um negócio próspero? Uma carreira de sucesso? Quer ver o fruto do seu trabalho? Deus está dizendo: apoie primeiro a minha casa, apoie primeiro a minha obra, e eu vou abençoar o teu trabalho e o teu negócio. E você vai ter mais para poder continuar apoiando a minha casa e a minha obra. Teu propósito é ser um mantenedor, um financiador, uma patrocinadora, mas para valer mesmo, que tem prosperidade, que tem fartura. A tua empresa vai bem, o teu negócio vai bem, o teu trabalho vai bem, tudo vai bem. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, faça esse propósito aí. Compreenda que você não vai prosperar se você não colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Faça um propósito com Deus: eu quero apoiar, eu quero estar por detrás, eu quero estar com a bagagem, eu quero estar com o suprimento, eu quero estar com os recursos, apoiando aquele pessoal que está à frente da batalha. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e você vai prosperar para fazer esse trabalho. Porque a obra precisa dessa parte. Não adianta a gente sair daí no meio da rua e ficar tagarelando. Deus está querendo realmente agora fazer um trabalho muito grande. Você pode apoiar o trabalho. Essa é a tua chamada, essa é a tua visão, é isso que você quer fazer? Então você tem que ser a pessoa mais próspera da tua casa, da tua parentela, da tua família. Você tem que ser a pessoa mais bem-sucedida entre os seus amigos e amigas. Teu propósito é ir à frente da batalha. Teu propósito é enfrentar o inimigo cara a cara. É entrar no terreno do adversário. Fazer a obra de Deus. Teu propósito é fazer o que nós estamos fazendo. Então também consagre a tua vida agora. Consagre a tua vida agora. Você que não quer abrir negócio próprio, não quer arrumar outro emprego, porque compreendeu que a tua chamada é de Deus, e você quer fazer o que nós fazemos. Você não quer ficar na retaguarda, você não quer ficar na logística, você não quer ficar com as bagagens, nem com os suprimentos. Você quer ir ali, desafiar o inimigo cara a cara. Então consagre a tua vida agora para isso. Mas o reino de Deus vem em primeiro lugar. Vem acima de família. Vem acima de parentela. Vem acima de bairros ou cidades onde nascemos e onde temos amigos. O reino de Deus exige um desprendimento total. Seja de quem vai ficar na retaguarda ou seja de quem vai para frente da batalha. Um desprendimento total. Consagre a tua vida se é para isso que você está querendo dedicar o restante dos seus dias. Mas de toda maneira, todos nós estamos fazendo a obra de Deus. O que Deus está te dizendo é isso: coloque a minha casa, a minha obra em primeiro lugar. Trabalhe, se esforce, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Comece a glorificar a Deus, meu querido e minha querida. Comece a glorificar a Deus numa consagração particular da tua vida. Glorifique, glorifique, dá liberdade ao Espírito de Deus, porque Ele disse: eu coloquei o meu Espírito sobre vós. Ori, ali, ati, atirikli, atila, machalá. Continue glorificando, continue dando liberdade ao Espírito. Pai querido, nós queremos fazer mais. A obra está avançando.
Nós não paramos, nós não voltamos atrás. Nós queremos fazer mais. Nós temos temor no coração, Senhor. E o Teu Espírito é sobre nós. Então usa-nos poderosamente agora. Da disposição, da coragem, da vigor, meu Deus. Da ousadia, da atrevimento, da desprendimento. Nós vamos passar por cima dos adversários. Nós vamos colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Nós vamos saltar os obstáculos, porque o Teu Espírito é sobre nós. Meu Pai, aqueles que são fiéis à Tua obra em primeiro lugar, aqueles que colocam os recursos no Teu reino para que a Tua obra avance, abençoe com prosperidade agora. Abençoe com fartura agora. O Teu reino está em primeiro lugar na nossa vida. E aqueles que vão entregar como recurso a própria vida, da graça, unção, autoridade, virtude e poder, para pregar a Tua palavra, para falar dos Teus mistérios, para se levantar diante do mundo e dizer, como Ageu, assim diz o Senhor dos Exércitos. Orianda lá, Suriquilia. Oh, meu Pai, confirme a Tua bênção agora, porque a nossa disposição é pregar a Tua palavra, é fazer a Tua obra, é avançar, porque o desejado das nações está voltando. Mais um pouquinho só e Ele chegará. Oh, glória! Manifeste a Tua glória na vida de cada pessoa aqui presente, ó Deus. Manifeste a Tua glória em cada vida aqui presente. Confirme a Tua bênção poderosa agora e para sempre, até a volta de Jesus, quando governaremos com Ele. Confirme a bênção agora sobre todo o Teu povo, desde o maior até o menor. Assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, igreja. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o desejado das nações. O nosso desejo é que Ele volte logo. Isso, aplaude, aplaude, dá glória, glória, glória. E diga, igreja, ora vem, Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.